Quaresma e o sobrenatural. A Quaresma é um período de penitência e reflexão, mas também é cercada por lendas e mistérios assustadores. Muitas pessoas acreditam que, durante esses 40 dias, o mundo espiritual se torna mais ativo, permitindo que entidades sobrenaturais vaguem pela Terra. Neste vídeo, reunimos uma coletânea de histórias arrepiantes sobre encontros com o inexplicável. Prepare-se, pois o que você ouvir agora pode mudar sua visão sobre essa época do ano. No interior do Brasil há um ditado que diz que aqueles que desrespeitam a Quaresma podem ser perseguidos pela mula sem cabeça. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa lenda, mas há muitos relatos de pessoas que juram ter visto essa criatura aterrorizante. Josué era um homem teimoso, lavrador experiente, passava os dias sob o sol quente, cuidando da terra e colhendo seu sustento. Morava sozinho em uma pequena casa afastada da cidade, cercada por campos de milho e estradas de terra. Desde pequeno, ouvia sua avó contar histórias sobre assombrações e criaturas que vagavam pela Quaresma, mas ele nunca acreditou. Naquela sexta-feira santa, depois de um dia inteiro de trabalho, Josué decidiu ir até a cidade para beber. Sentou-se no boteco, jogou conversa fora e bebeu mais do que devia. Quando o relógio bateu meia-noite, os poucos moradores que restavam foram embora. O dono do bar o olhou sério e disse: "Josué, já é tarde. Hoje é um dia sagrado. Melhor ir para casa." Josué riu, jogou umas moedas sobre o balcão e saiu cambaleando. O caminho de volta era longo, e a única luz vinha da lua. O silêncio da noite só era quebrado pelo canto distante dos sapos e pelo farfalhar do vento nas folhas secas. Depois de meia hora de caminhada, Josué começou a ouvir algo estranho. O som de cascos batendo contra o chão. Primeiro, distantes, depois cada vez mais próximos. Ele parou, virou-se devagar e espiou pela escuridão. No começo, não viu nada, apenas a estrada deserta e a sombra das árvores. Mas então, algo surgiu da névoa. Uma mula negra, enorme. Ela se aproximava lentamente, e Josué percebeu que algo estava terrivelmente errado. O animal não tinha cabeça. Do pescoço jorravam chamas alaranjadas iluminando a estrada com um brilho infernal. Josué sentiu um frio na espinha. Seu corpo ficou paralisado. O cheiro de enxofre tomou o ar, e a mula começou a trotar em sua direção. Ele tentou correr, mas suas pernas estavam presas ao chão. O som dos cascos ficava cada vez mais alto. O calor das chamas era insuportável. Quando a mula estava prestes a alcançá-lo, Josué conseguiu se soltar e correu desesperado pela estrada. A mula sem cabeça o perseguiu, suas chamas iluminando os campos ao redor. Josué tropeçou e caiu perto de uma velha cruz fincada no chão. A mula parou bruscamente, relinchando de forma sobrenatural. Depois de alguns segundos, ela virou-se e galopou para dentro da escuridão. Josué ficou ali, deitado, o coração disparado. Na manhã seguinte, quando despertou, viu marcas de cascos queimadas ao seu redor. Nunca mais duvidou das histórias da sua avó. Em várias cidades do interior, há relatos de uma procissão fantasmagórica que ocorre apenas durante a Quaresma. As pessoas que têm o infortúnio de cruzar seu caminho raramente saem ilesas. Relato: em uma vila isolada no interior de Minas Gerais, um homem chamado Vicente vivia sozinho em uma casa antiga, perto de um cemitério abandonado. Desde criança, ouvia histórias sobre a procissão das almas, um cortejo de espíritos que caminhava pelas ruas em silêncio durante a Quaresma. Os mais velhos diziam que quem testemunhasse a procissão nunca mais seria o mesmo. Vicente, no menos, entanto, não acreditava nessas histórias. Na sexta-feira santa, resolveu voltar para casa mais tarde do que o habitual. O céu estava escuro, sem lua, e o ar estava carregado de uma umidade densa. Enquanto caminhava, ouviu um som peculiar ao longe.
passos lentos e arrastados, acompanhados de um murmúrio baixo, quase como um cântico. Curioso, Vicente espiou pela esquina e viu uma fileira de figuras encapuzadas, segurando velas que não tremulavam com o vento. Eles caminhavam em perfeita sincronia, e à frente do grupo, um homem alto vestia uma túnica negra. Seu rosto estava coberto por um capuz, mas Vicente sentiu um arrepio profundo ao olhar para ele. O instinto dizia para fugir, mas seu corpo não obedecia. Ele ficou ali, petrificado, observando a procissão passar. De repente, um dos encapuzados virou a cabeça em sua direção. A pele era pálida, os olhos fundos, sem brilho. Vicente sentiu um desespero inexplicável. A figura ergueu lentamente a mão e apontou para ele. Vicente tropeçou para trás e caiu. Quando ergueu os olhos, a procissão já tinha desaparecido. O silêncio era absoluto. Tremendo, ele se levantou e correu para casa. Naquela noite, teve sonhos terríveis. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, encontrou marcas de pegadas de cera em frente à sua porta. Desde então, começou a definhar. Seus olhos ficaram fundos, a pele pálida, e um cansaço incessante tomou conta de seu corpo. Semanas depois, um vizinho o encontrou morto em sua cadeira, com uma vela apagada ao lado. Desde então dizem que uma nova figura apareceu na procissão das almas. Um homem com o rosto muito parecido com o de Vicente. Tudo aconteceu com um homem chamado Luiz, morador de uma pequena cidade do interior. Ele sempre ouviu da avó que, na quaresma, ninguém deveria sair de casa após a meia-noite. É quando os espíritos ruins vagam pela terra, ela dizia. Mas como muita gente, ele nunca levou essas histórias a sério. Até a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira santa. Luiz voltava de um encontro com amigos quando percebeu algo estranho. Ao caminhar pela estrada deserta, ele ouviu passos atrás dele, mas, ao olhar para trás, não havia ninguém. O vento soprava forte, mas o que fez seu coração disparar foi o som de um choro vindo do meio da mata. Curioso, mas também assustado, ele decidiu ignorar e apressou o passo. No entanto, quanto mais ele caminhava, mais alto ficava o choro, até que virou um lamento agonizante. E então, algo terrível aconteceu. Luiz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar ficou pesado e um cheiro podre tomou conta do ambiente. Quando olhou para o lado, viu entre as árvores uma figura alta e magra, com olhos fundos e brilhantes. O ser parecia observá-lo, imóvel. De repente ele ouviu uma voz fraca e rouca sussurrar seu nome. Ele correu. Correu como nunca antes. Mas ao chegar em casa e trancar a porta, percebeu algo ainda mais terrível. As pegadas de lama não paravam na entrada. Elas continuavam até seu quarto. Seu corpo gelou. Ele tentou respirar fundo, mas sentiu que não estava sozinho. O espelho do quarto estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali há poucos segundos. Então algo surgiu escrito no vidro. Você me viu. O terror foi insuportável. Ele saiu correndo da casa e foi direto para a igreja do vilarejo. O padre, ao vê-lo pálido e trêmulo, não se surpreendeu. Apenas pegou um pouco de água benta, rezou e disse: Eu te avisei. Durante a quaresma, o inferno se abre. Depois daquela noite, Luiz nunca mais ignorou os avisos da avó. Ele se mudou da cidade e nunca mais falou sobre o assunto. Mas quem escutava sua história dizia que ele nunca mais foi o mesmo. E você? Já passou por algo estranho na quaresma? Dizem que quem escuta histórias assim durante esse período pode acabar atraindo algo para perto. Então tome cuidado. Se algo estranho acontecer nos próximos dias, não diga que eu não avisei.
Marcos sempre foi cético. Morava no interior, em um sítio afastado, e ria das histórias que seus avós contavam sobre aparições durante a quaresma. Diziam que, à noite, era quando as almas penadas saíam e o próprio diabo testava a fé dos vivos. Certa noite ele acordou com sede. Ao olhar no relógio, viu que eram 2h57 da manhã. Ainda sonolento, decidiu ir até a cozinha beber água. Mas enquanto bebia, ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Era um som baixo, como se algo estivesse arranhando a madeira da porta dos fundos. Seu cachorro, que sempre dormia ali perto, começou a rosnar, mas sem latir, como se sentisse medo. Marcos hesitou. Pensou em voltar para o quarto e ignorar, mas em vez disso decidiu abrir a porta. O vento frio da madrugada bateu em seu rosto. O quintal estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca da lua. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de um galho estalando no mato. Foi quando ele viu. Perto da cerca, havia algo. Uma sombra alta, magra, com braços desproporcionalmente longos. Não tinha rosto visível, apenas um buraco escuro onde deveriam estar os olhos. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se soubesse que estava sendo observada. Marcos sentiu seu corpo travar. O medo o consumiu. Então a criatura se moveu em um impulso grotesco, como se seus ossos estivessem se dobrando do jeito errado. Ele correu. Correu para dentro de casa e trancou a porta. Seu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Mas o pior veio em seguida. O quarto de Marcos ficava nos fundos da casa, com uma pequena janela de vidro. Ele fechou as cortinas e se jogou na cama, tentando acreditar que aquilo não era real. Mas então ele ouviu batidas na janela. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas e pesadas. Seu corpo inteiro ficou paralisado. A batida continuava, como se algo insistisse para que ele olhasse. Lentamente, tremendo, ele puxou um pedacinho da cortina para espiar e viu. Aquela coisa estava ali. A sombra gigantesca se dobrava para encaixar a cabeça no pequeno vidro, como se estivesse sorrindo, mesmo sem ter boca. A luz do quarto piscou. O ar ficou pesado e um cheiro forte de enxofre tomou conta do ambiente. Então, a voz veio. Um sussurro grotesco, distorcido, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Me deixe entrar. Marcos não conseguia se mexer. Seus olhos estavam fixos naquela silhueta que começou a se desfazer em uma névoa escura. O cheiro de enxofre se intensificou, e ele sentiu um peso invisível o pressionando contra a cama. Foi então que, em meio ao terror, ele lembrou-se das palavras da avó. Se algo te perseguir na quaresma, reze. É a única coisa que pode te proteger. Com dificuldade, ele começou a murmurar uma oração. No início, sua voz saía fraca, quase sem som. Mas, conforme repetia as palavras, o ambiente começou a mudar. O peso sobre seu corpo diminuiu, e o cheiro de enxofre foi substituído por um ar gelado. A criatura, agora quase translúcida, emitiu um grito estridente antes de desaparecer completamente. Na manhã seguinte, Marcos encontrou pegadas carbonizadas perto da sua janela. Ele nunca mais duvidou dos avisos dos mais velhos. Você já teve alguma experiência assustadora durante essa época? Conte nos comentários. E se você gosta de histórias de terror, não se esqueça de curtir e seguir para mais conteúdo assustador.